Então, como é que estão? Tão bons? Não estou constipado. Como podem notar na minha, minha incrível voz, não está normal, mas vamos fazer um episódio mesmo assim, porque esta vontade de gravar é intensa à mesma. O que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre as nossas polémicas mais recentes, nosso panorama nacional, como todos devem ter-se apercebido. Os exames nacionais estão assim em alta, estão no assunto do dia e vamos falar um pouco disso e aproveitar esta deixa, embora infeliz, mas aproveitar aqui esta situação para falar não só dos exames, da pressão, também da entrada para a faculdade. Há um ano sensivelmente atrás, estava eu na fase dos exames nacionais e mal sabia que estaria aqui onde estou hoje, depois de um ano a concluir o primeiro ano do meu curso. E é isso que hoje vamos falar. Há um ano atrás, eu era um caloiro completamente perdido, no meio de uma universidade grande, de uma cidade, embora conhecida por mim, mas era muito maior do que aquilo que eu concessionava, vamos lá dizer assim. Ahm, mas sempre fui para a cidade onde quis estar. E isso é o que me valeu este primeiro ano e é o que me valeu a experiência. Ora, vamos dar início a isto. E hoje, ao escrever este episódio e ao escrever o guião deste episódio, estava aqui a pensar nas minhas reflexões naturais da vida, dos meus heterónimos que aqui vão, hum, veio-me aqui uma frase do nada, assim meio filosófica, que é: ninguém sabe exatamente para onde vai, mas uns são melhores a disfarçar a pensar que sabem para onde vão. Eu talvez encaixe-me nessa concepção de disfarçar melhor para onde é que eu vou. Muita gente pensa que eu tive sempre o caminho de vida definido e que é aquilo e é aquilo. Não, muitas dúvidas surgiram pelo início, como é natural. Hum, e a verdade é que ninguém sabe exatamente para onde vai. Ninguém mesmo. O destino encarrega-se disso. Ou qualquer entidade superior que eu acredito, mas isso é tema para outro episódio. hum, Ninguém sabe exatamente para onde vai. E ninguém sabe para onde é que vai parar. Ninguém sabe onde é que vai estar amanhã, onde é que vai estar daqui a um ano, onde é que vai estar daqui a meses. E apesar de termos um plano maior para nós, é essa a verdade. Ninguém sabe. Nem nós próprios sabemos. Há muitas nuances que podem acontecer durante o caminho. Isso é impossível de prever, mesmo que sejamos as pessoas mais ansiosas do mundo em prever coisas, em isto tem que acontecer aqui e daqui a 6 meses eu tenho que estar a fazer isto. Não, não é bem assim que funciona a vida. E é muito basicamente nisso que se vai formar este episódio. Eu chamo-me André Rodrigues e isto é o Voz Própria. E hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Vou falar da minha experiência. Este episódio surge de uma inspiração de algumas pessoas, dos meus queridos, vamos dizer alunos, eu não gosto de chamá-los de alunos, mas meus queridos explicandos, que eu tenho alguns, surgem, muitos estão a entrar para a fase do ensino superior. E não só explicantes. Muitos são meus amigos e estão a entrar nesta fase para o ensino superior. E este episódio é muito inspirado nessa situação, nesta fase de candidaturas, dos resultados, da polémica dos exames. Hum, Esta fase vive-se de muitas maneiras para muita gente diferente, mas há sempre uma pergunta que eu noto naturalmente em todas as pessoas. Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? O que é que eu escolho? E é isso que vou ter por base neste episódio de ajudar essas pessoas, entre aspas, porque eu não ajudo ninguém. Eu apenas sirvo de base. É como eu gosto de dizer. Eu, quando estou a dar aulas aos meus alunos, eu apenas digo, eu não vos estou aqui a ensinar. Eu estou-vos a dar as bases para vocês chegarem lá. E é isso que deve ser um verdadeiro mestre, um verdadeiro professor. E é isso o que vamos ver neste episódio e ao longo desta experiência. Como todos sabemos,
fomos deparados assim, com uma polémica bastante grande acerca dos exames nacionais e das correções, e continua ainda no dia de hoje. Eu gravo isto no dia 17 de julho, não, 18 de julho, sábado, e continua toda uma polémica acerca dos exames, alunos a ter -3 nos exames, alunos a ter exames suspensos, tudo uma panóplia de coisas e as correções a serem mal feitas, principalmente as escolhas múltiplas, que estão mal feitas, correções fora do tempo, resultados que não foram entregues, a seu tempo. hum, Isto tem toda uma lição para o senhor Ministro da Educação, que é essencialmente fazer ver as coisas de que não tínhamos pressa, senhor Ministro. O senhor Ministro gostou de ter pressa. Gostou de implementar um sistema para todas as disciplinas. Ahm, e o que é que aconteceu? Olha, correu mal. E depois não venha cá dizer que correu bem. Ah, nós resolvemos o problema. Sim, então. E a ansiedade dos alunos? Os professores a trabalhar à meia da noite? Isso não conta, pois. Então, e depois a entrevista que o senhor ministro fez na SIC Notícias ontem à noite, a ameaçar quase os diretores para manterem as escolas abertas, os diretores fizeram isto de bom grado. Os diretores e os professores e todas as equipas do GNE e todas as equipas que estão por trás dos exames nacionais na escola fizeram isto de bom grado. Fizeram isto, como o senhor diz, para servir os alunos. Eles fizeram isto a pensar nos alunos, porque vimos realmente, agora isto foi uma lição para toda a comunidade portuguesa e todo o país, de que os professores não estão cá só para fazer greves, os professores não estão cá só, como alguns dizem, como alguns alegam, para lixar os alunos e fazer greves e enfim, o que já vi muito por aí, muito comentário acerca dos professores. Os professores estão lá para os alunos e os professores importam-se pelos alunos, ao contrário de certas entidades, como o Ministro da Educação, que os colocou numa fase tão difícil que já é da ansiedade e de para onde é que eu vou entrar, não sei. Hum, e isto deixa-nos uma lição. Isto principalmente para o Senhor Ministro, que é, vamos com calma. Implementem essas coisas com calma. É necessária a reforma? É. Mas não uma reforma não se faz num ano, uma reforma não se faz em meses. Uma reforma demora tempo. E é por isso que chama-se reforma. Porque tem um longo espaço de tempo e isto devia ter sido feito gradualmente. Primeiro a começar com os 11º e depois sim impactar os alunos que vão para a universidade. Mas isso são opiniões políticas que eu tenho, que não vou abordar aqui nesta fase prematura do podcast, mas ficavam assim uma consideração que para algum professor, algum aluno, algum pai, alguma pessoa da comunidade estudantil que esteja a ouvir isto, obrigado a todos por terem assegurado essa ansiedade, essa angústia que tiveram durante dias e a todos os professores e direções um agradecimento, uma vez mais, que eu já partilhei isto publicamente, agradecer às direções e aos professores por todo o trabalho que foi feito. Vocês são essenciais neste país. Muito obrigado. Bom, faço este episódio numa altura em que começam as candidaturas. As candidaturas, este episódio vai sair provavelmente no domingo, e as candidaturas vão começar na segunda-feira, salvo erro. E há um ano eu estava nesse caminho de o que é que eu escolho? O que é que eu vou escolher? Eu estava indeciso entre Lisboa, Coimbra ou Porto. Essa indecisão de vida, apesar de eu já ter uma decisão bem definida desde o princípio do 10º ano, hum, sempre foi aquela angústia de se calhar Porto, estou mais perto de casa, mas Lisboa sempre me atraiu e acabei por Lisboa. E a lição que eu vos deixo aos mais jovens, e não só aos mais jovens, a todos aqueles, até os adultos, a todos mesmo, vão para o lugar onde vos faça realmente feliz. Vão para o lugar para aquela coisa que vos atrai. Não vão para o lugar só porque têm lá amigos ou só porque têm lá eh, um ambiente melhor ou só porque têm lá menos desafios para enfrentar. Não. Escolha o lugar que vos atrai. E esse lugar vai-vos trazer desafios, naturalmente. A universidade traz desafios. Um emprego novo traz desafios. Ahm, mas nesse novo panorama que vocês vão estar,
ao superarem esses desafios que esse lugar vai-vos trazer, vai ser a coisa mais reconfortante depois de passarem essas nuances e depois de verem conseguirem enfrentar aquilo que tudo e terem uma vida estável nesse mesmo percurso, é a coisa mais gratificante. E eu sinto isso ao fim do ano. Ainda não acabou a experiência toda por Lisboa, ainda faltam muitos anos até acabar, até fazer mestrado e tudo muito mais, mas todo o novo sítio onde nós vamos parar, e isto numa fase muito prematura para os jovens que vão iniciar isto, e que muitos deles hum, não tiveram longe dos pais, vamos lá, 90% não teve longe dos pais durante este percurso. Isto agora vai ser uma libertação. Vai ser uma libertação, mas essa libertação traz ansiedades, muitas ansiedades. E algumas enumeradas que eu tenho aqui, que é as médias, será que entramos aqui? Será que não entramos? E eu tenho que planear não sei o quê, e se eu não tiver alojamento aqui? E, e se eu não tiver amigos? E se eu não fizer amigos? Não sei aonde? E papapá. Isto tudo passa pela cabeça de todos os jovens. E se tu, que és jovem, ou se tu, que és adulto, estás a ouvir isto, pensas que não passa pela cabeça de outras pessoas, estás muito enganado. Porque isso passa pela cabeça de toda a gente que encontra uma cidade nova, uma faculdade nova, um emprego novo, qualquer coisa nova. Mesmo que seja o mínimo evento que vocês tenham novo. Isso passa pela cabeça de toda a gente. Toda. Hum, e eu lembro muito, nessa altura, de imaginar 50.000 cenários diferentes sobre o primeiro dia ou sobre a faculdade e como é que eu vou reagir a isto, eu não tenho amigos lá e não sei o quê. Ah, isso resolve-se. Isso resolve-se, meus amigos. E é isto, essa ansiedade é natural no início. É natural. Mas depois vocês têm aquelas pessoas que também estão com essa ansiedade. Porque isto vivendo numa cidade grande, em que a maior parte das pessoas não se conhece, hum, não se conhece, pois, porque isto, vendo o lado de Lisboa, e eu tenho que passoar outra vez que eu estou completamente KO. Vamos com calma, uma pausazinha. Voltamos ao panorama normal. O que é que eu estava a falar? Estava a falar sobre essa ansiedade inicial. Eu lembro-me de entrar no primeiro dia da faculdade, naquela semaninha em que se acolhe os calouros, pronto, a recepção, que por norma quase todas as faculdades têm, hum, essa situação, estarem quase todos nós, quase todos. Hum, e se vocês têm essa necessidade de ter alguém no início para vos comportar, nem que seja só uma pessoa, só uma, hum, conheçam pessoas do vosso curso antes. Há grupos da faculdade, integrem-se nos grupos da faculdade antes, encontrem pessoas que estão no mesmo caminho. Mas garanto-vos, no início de qualquer etapa na faculdade, vocês vão encontrar toda a gente na mesma situação. Estão todos com ansiedade descomunal. Estão todos com uma ansiedade será que vou fazer amigos? Será que não vou fazer o quê? Hum, estão todos no mesmo barco. E isto é a frase que eu mais disse no primeiro ano. Estamos todos no mesmo barco, por isso vamos nos unir e enfrentar o mesmo caminho. Porque ao fim e ao cabo, estamos todos aqui. Todinhos. Estamos todos na faculdade. E no meu caso é a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Vimos todos de percursos diferentes. Vimos todos de sítios diferentes, de cidades diferentes, uns deslocados, outros não. Mas ninguém se conhece. Isto é como se fosse a entrada para a pré-escolar, que ninguém se conhecia. É claro que em criança nós fazemos amizades mais depressa. Quando somos adultos, nem tanto. Mas é essa a parte essencial da faculdade. É superar esse primeiro desafio. Esse é o primeiro desafio. Conhecer as pessoas. É fazer amizades sem nunca termos visto aquela pessoa do lado nenhum. Eu sou muito grato às pessoas com quem eu fiz amizade ao longo destes meses. Algumas ficaram, outras não, mas temos pena. Ahm, mas a minha colega, a minha amiga Ana, foi a primeira pessoa com quem eu falei, ah, já por mensagem. Já estávamos em julho, agosto, naquela fase de candidaturas. A Ana acolheu-me e depois apresentou-me a um grupo de amigos. Fizemos lá toda uma rede de contactos e ficámos amigos até ao dia de hoje, da Ana e o nosso grupo.
E ao encontrarem essas pessoas, e são essas pessoas que realmente a universidade vos traz, são essas pessoas que, esses bens maiores que a faculdade vos dá. E a faculdade não é só estudar, não é só ter um diploma no final, não é ter a melhor média, não é, sei lá, ir trabalhar ao fim de ter o curso. Não. A faculdade traz-vos estas amizades, traz-vos estas pessoas. E, como eu falava, as que ficam no episódio passado, que tornam o caminho mais fácil. Mas também é preciso nós próprios, termos essa vontade de ir além e conhecer pessoas. As outras pessoas não vão fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós, quando entras para uma faculdade e quando não conheces ninguém, rigorosamente ninguém, tu tens que esquecer que, por exemplo, foste a pessoa mais tímida do mundo há não sei quantos anos atrás. Esquece isso. Esquece. Estamos todos no mesmo barco. E conhece as pessoas, vai atrás de pessoas, manda mensagem às pessoas. Hum, É isto. É isto. Não há uma fórmula mágica para conhecer pessoas na faculdade nem na vida. É irmos atrás delas, conhecermos, perguntarmos, sabermos mais. E é isso que vale realmente neste caminho e neste novo percurso que vocês vão iniciar. E depois? E depois nós recebemos a nota, ou antes recebemos a nota até, porque estamos naquela ansiedade com horror, naquela coisa muito. E se eu entrar, e se eu não entrar, e se eu for para Lisboa, e se eu for para o Porto, e se eu for para Coimbra, e papapá. E isso vai-vos acontecer muito durante as próximas semanas. Que é isto. É durante as semanas em que vocês estão à espera do resultado. Os resultados saem a 24 de agosto, se não me engano, e estamos a 20 de julho. Nessas 4 semanas, nesse um mês, vais passar tudo e mais alguma coisa pela cabeça. Tudinho. É que não falha uma coisa. Vais passar, sei lá, os piores cenários de vida para os melhores cenários de vida. É isso que acontece. Às vezes nós contamos muito entrar na faculdade dos nossos sonhos que sempre esperámos. Hum, e chegou então dia 24 de agosto e pumba, entramos. E agora o que é que eu faço? Bom, entrei para a faculdade, pá, um chorinho aqui, um chorinho ali, festa, e agora depois é que bate a ficha, que é 24 de agosto. Faltam quantas semanas para começar? Faltam 3 semanas para começar as aulas. E agora? Pois, pois. Quanto antes. Ter coisas previstas antes. Procurar alojamento, procurar não sei o quê. eh, Há muita coisa que se faz antes. Mas isso também não sou eu que vou dizer. Ahm, mas depois bate-vos a realidade, que é 24 de agosto, bate à porta o resultado. Hum, Pronto. E depois continua o frio na barriga. Aquele frio da barriga que vocês já traziam antes. Continua agora. Continua. Porque até ao dia do primeiro dia, hum, ou até ao dia de serem resultados, era tudo hipotético. Era tudo muito, ou vou para aqui, ou vou para ali, ou vou para ali. Agora não. Agora vocês sabem que estão ali. E agora é que vos bate a ficha. Assim, ui, estou a 200 quilómetros de casa agora. Estou a estudar a 200 quilómetros de casa. Pronto. E o que é que nós fazemos? Não fazes rigorosamente nada. Quer dizer, vais fazer alguma coisa da vida. Vais procurar muitas coisas. Vais começar a procurar alojamento. Vais começar a procurar sobre as propinas. Vais fazer a matrícula. Vais criar a conta na faculdade. Vais fazer muita coisa. Pois até ao primeiro dia de aulas continua o frio na barriga. Com aqueles pensamentos de e as amizades, e as cadeiras, e os professores, e ah, é como o meu professor dizia: há tempo para tudo. Só que depois na faculdade deixa de haver tempo para tudo. Mas isso é outra história. Hum, e o que é que interessa nesse percurso? Neste primeiro ano, hum, é que esse frio na barriga não desaparece. Lá para meados depois de passar o primeiro semestre, desaparece completamente. Mas antes disso, não. Aquela ansiedade, vocês vão sentir uma ansiedade descomunal. hum, desde, sei lá, desde julho, que é onde estamos, até dezembro. Isto por muitas coisas. Isto, olha, a primeira frequência, os professores, os testes, hum, as apresentações, os trabalhos de grupo. A ansiedade está em todo o sítio. Tudinho. É que não falha um. Eu ainda me lembro, na primeira frequência, a primeira frequência que eu fiz, é,
E eu estava a pensar: "Como é que eu vou estudar para isto? Hum? O que é que eu vou fazer esta coisa? Não estou-me a ver a estudar para" pois vocês têm que adequar os vossos métodos de estudo a cada professor. Isto é outra coisa, outra dica muito gira, que é esta: cada professor tem a sua maneira de dar as aulas. E pronto, vocês vão ter que se adequar. E se não se adequarem, olha, digam tchau, tchau. Hum, e depois há toda a ansiedade, aquela ansiedade muito gira, mais uma vez a ansiedade, que é aquela primeira frequência. Será que eu fiz bem? Será que está de acordo com os parâmetros do professor? Será que. Porque, muito basicamente, o professor dá-vos muita pouca informação sobre o que é que vai sair. Ainda me lembro muito bem. A primeira frequência, eu, no meu caso, estou no curso de História, e a minha primeira frequência foi do Próximo Oriente Antigo. E o que é que basicamente consistia? Uma pergunta de desenvolvimento. Eu dizia: o que é que eu vou escrever ali? Eu digo para mim próprio: não sei, não sei. Ou estudo a matéria toda. Lá tive que estudar a matéria toda. Estudei a matéria de 3 meses, quase, para colocar numa frequência. Pronto. E o professor não disse rigorosamente nada sobre o que é que ia calhar. Nós só sabemos a matéria ia calhar toda até onde demos. E pronto. E foi assim. E depois, é claro, há faculdades que seguem o método dos exames. No caso da minha, não segue o método dos exames. Mas se vocês tiverem um exame, vocês vão ter que estudar a matéria do semestre todo. E é o que eu digo. Ninguém vos prepara isto no secundário para o que vai acontecer na faculdade. Ninguém vos prepara para a primeira frequência, ninguém vos prepara para o primeiro exame. É tudo muito dúbio. E são estes desafios que vocês, ao superarem, depois, anos mais tarde, tá? Um ano mais tarde, vocês vão ver os resultados e vão ver. Isto é só uma frequência. Isto é só um teste, isto é só um exame, vá. Não é preciso tanta ansiedade assim. Voltando aqui à situação. Eu tenho aqui muitos apontamentos do que é que eu queria vos falar hoje. E escolhi aqui, como um primeiro ponto, apesar de eu já ter falado 20 minutos, vamos agora para o primeiro ponto. E é: que universidade é que eu vou escolher? Que raio? Eu tenho média para tudo e mais alguma coisa. Tenho. Tenho média para entrar não sei onde, tenho média para não sei o quê, mas para onde é que eu vou? Uma dica essencial: não escolham a faculdade só porque o vosso amigo está lá. Ou só porque o vosso amigo vai para lá. Isso é o pior erro que vocês fazem. Vocês estão a entrar na vida adulta. Vocês estão a entrar num caminho que é muito à base das vossas escolhas. E isto é a primeira grande escolha que vocês vão ter. Escolham a cidade onde vocês se sentem mais confortáveis e onde vocês sentem que vão ter mais oportunidades para construir a vossa experiência académica e profissional. Porque durante a universidade, durante o vosso percurso, vão ter que trabalhar nessa experiência. E se vocês estão num sítio em que vocês não gostam rigorosamente de nada, essa experiência não vai ser frutífera. Digo-vos já. E é isto o ponto assente. Por isso, não escolham a faculdade com base em médias ou com base nos vossos amigos. Escolham por vocês próprios. Porque isso é o que vos vai fazer garantir um percurso que é saboroso. É aquele percurso mesmo bom. Eu gostei de estar aqui, eu gostei de estar nessa cidade, e depois daqui a 3 anos eu vou, se quiçá, morar aqui ou fazer a minha vida aqui. E é isso que vale. Por isso, não escolham a faculdade com base em opiniões de não sei quem. Podem escolher opiniões, claro, das pessoas que estão no vosso curso, que vocês querem. Mas nunca escolham faculdade com base em amigos, ou médias, ou prestígio. Isto é uma coisa que muitos estudantes portugueses têm em mente, que é: "Oh, isto, olha, a minha faculdade é melhor que a tua." Isto acontece principalmente nos alunos das privadas. Hum, Pode ter a universidade pode ser o sistema mais respeitado do mundo. Pode ser a Universidade de Harvard. Mas calma lá. Se é uma universidade, é claro que tem prestígio. Umas são melhores que as outras. Umas facilitam mais que as outras. Mas o prestígio não é a mesma coisa que uma adequação. Se vocês me entendem. E é, o prestígio pode ser muito bom, valorizas o currículo, mas nada valoriza a nossa saúde mental. Podemos estar num sítio em que é muito bom, tem as melhores médias, tem os melhores alunos, mas e se nós não nos adequarmos a esse sítio?
Fica a questão. E isto acontece muito nas situações de direito. Hum, em direito, escolhe-se muito a faculdade pelo prestígio. E em Lisboa acontece, se eu não me engano, que é ou escolhes a FEDU ou escolhes hum, a Nova. Acho que é isto. É. E muita gente vai para a FEDU porque é mais prestigiada, é clássica, é não sei o quê, mas já ouvi muitos colegas e muitos amigos a terem a mesma questão, que é: se eu soubesse, não tinha escolhido hoje em dia esta faculdade. Porquê? Porque não se adequaram simplesmente lá. E outros colegas adequaram-se completamente lá, mas outros não. Porque aquela não é, se calhar, a faculdade que vos dava assim uma certa liberdade de aprenderem à vossa maneira. E é isso que importa. Outra coisa muito gira. Segundo ponto, pensar na distância com honestidade. Eu sou um bocadinho hipócrita ao falar disto, porque eu escolhi um sítio em que estou a 250, 230 quilómetros de casa, Lisboa, e pronto, escolhi um sítio muito longe de casa, mas em contrapartida eu já tinha morado nesse sítio e já tinha experiência. Por isso, isto muita gente não consegue aguentar esta distância, que é muitas vezes associada à solidão que nós temos. hum, que é no primeiro semestre ou no primeiros 3 meses, nos primeiros 2 meses, sensivelmente, vamos ter muito aquela ideia de solidão. Sim, solidão. E não faz mal sentir isso. O problema é se essa solidão começar-se a agravar e vocês não tiverem ninguém e se estiverem muito longe de casa. Hum, escolher uma universidade longe, muito longe de casa, pode parecer uma aventura, mas nem tudo nem tudo é uma aventura na vida. Por isso escolham com modéstia, escolham muito sensatamente. Não se aventurem em si. É claro, eu disse, eu sou um bocadinho hipócrita nesta questão. E é, eu digo-vos para escolherem a cidade que vos faz mais bem. Faz mais bem. Será que eu disse bem? Devo ter dito. Ahm, mas também vamos com calma. Se vocês não conseguem aguentar essa solidão, se calhar escolham um percurso mais leviano. E depois não se esqueçam, vocês conseguem mudar de sítio ao longo dos anos que vão passando. Têm os concursos internos nas faculdades. Mas pensem na distância. Pensem, será que eu aguento os primeiros 2 meses sem amigos, sem nada? Se correr tudo muito bom? Ok. Se não, se calhar repensava esta decisão, mas é sempre bom uma aventura. Atenção, não invalido isso, porque eu aventurei-me demasiado. Aventurei-me e só depois dos 2 meses é que eu consegui adequar-me, consegui construir a minha vida, consegui construir a minha rede de contactos que eu tenho hoje. E hoje já não me vejo a fazer a minha vida fora de Lisboa completamente. Hum, isto passando para o terceiro ponto, e é pergunta. Pergunta. Na faculdade não podes ter medo. É. Pergunta como é que funciona isto, pergunta como é que funciona aquilo, pergunta como é que funciona a reprografia, pergunta como é que funciona o sistema de avaliação, pergunta como é que funciona a faculdade, pergunta como é que funcionam as residências, pergunta como é que funcionam, sei lá, estou-me a tentar lembrar, pergunta como é que funcionam os transportes, pergunta isso tudo. Se não souberes, vai atrás de respostas. A única coisa é não fiques parado no mesmo sítio, pelo amor de Deus. Eh, vamos com calma também. Que é, vocês vão para um sítio novo, vocês não vão ter os vossos pais. Ah, é uma coisa que eu também acho muito hipócrita, que é, as pessoas escolhem a faculdade, mas depois levam os papás atrás para conhecerem a faculdade. Pelo amor de Deus, já somos adultos. Opiniões controversas. Ahm, por isso, vocês estão num novo percurso, estão a iniciar a vida adulta, isto é a primeira grande experiência e por isso vocês têm que perguntar tudo. É ter a coisa mais inútil do mundo. Façam essa pergunta a alguém, façam essa pergunta à internet, façam o que quiserem. Mas a única coisa que eu vos digo, não fiquem parados, não fiquem estagnados à espera que vos apareça a resposta do céu. É, vão atrás dessa resposta, hum, isto principalmente em questões de faculdade e de avaliação, porque muitos alunos não sabem o que é a avaliação, muitos alunos não sabem qual é o método de avaliação da cadeira, hum, não sabem como é que funciona a cadeira sequer, e depois ficam ali a marinar o semestre todo, e depois, quando chega à nota final, "Hum, podia ter escolhido outro método de avaliação." Pois.
e depois quando tem a avaliaçãozinha já é tarde demais. Por isso, façam essa pergunta, não só a vocês mesmos, à internet ou aos pais, a quem quer que seja, mas vão atrás de respostas autonomamente. O último ponto que eu queria abordar desta lista é essencialmente é não escolhas o sítio só a pensar no currículo que vais ter no fim. E é, por exemplo, vamos imaginar num hipotético caso, eu escolhi História. Escolhi História e escolhi um número determinado de cadeiras porque eu quero seguir aquilo no final. E claro que isso é importante, mas ganhar a experiência toda, também é importante. Por exemplo, no próximo ano pretendo escolher cadeiras que eu quero para abraçar a minha curiosidade, não só pela minha experiência que eu vou ter na profissão docente. Claro. Ou seja, escolhe também a pensar como queres viver nos próximos anos. Porque os caminhos que tu fazes na universidade, eu falo isto de cadeiras, mas falo também de caminhos de vida. Pensa, hum, tu vais construir as amizades, vais construir os teus hábitos aqui, a independência. hum, Se não fizeres as decisões que, sei lá, tenham um impacto bom na tua experiência, então nunca vais ser feliz no teu percurso. E isto acontece muito naqueles alunos em que pensam só, vou ter que escolher esta cadeira porque querem enriquecer. Querem enriquecer, não, porque tenho que a fazer. Tenho que a fazer porque vou dar aulas acerca disto daqui a uns anos. Oh, claro, isso é legítimo. Mas na minha legítima opinião, mais vale escolher uma cadeira em que eu quero saber mais sobre aquilo e gosto mesmo daquilo, isto claro nas opcionais, porque nas obrigatórias ou fazem, do que escolher uma cadeira só porque, vai ter que ser. Não. Isto acontece em qualquer caminho. Qualquer, qualquer. Sei lá, ou escolho. É como ires ao McDonald's e pensares, ou como isto porque eh, tem que ser, ou como isto porque gosto. Não, não. Claro que isto envolve outros fatores, mas pronto, só estou a dar um exemplo assim meio. E é isto. É isto a faculdade. E depois, nesta, nesta terceira parte, eu gostaria de falar, e eu hoje estou especialmente gago, mas estou a falar mais pausadamente. Sinto-me estranho porque estou, como eu já disse, levemente constipado, ahm, embora não se perceba tanto. Se calhar percebe-se pela minha voz, mas vou dar mais uma pausa para suar. Este terceiro ponto, eu já vi muitos jovens, eu falo jovens como se tivesse 40 anos de distância deles. Na verdade, só tenho dois, ou um, quiçá. Ahm, Neste ponto muito interessante é a escolha do curso. Vocês pensam, que curso é que eu vou escolher? Ai, tenho média para isto, tenho média para aquilo. Pá, pá, pá. E há uma coisa que me irrita profundamente, que é os pais, os familiares meterem-se nesta decisão do jovem estudante, isto não de forma muito saudável. É claro que os pais têm a obrigação, entre aspas, vá, de aconselhar, mas não têm a obrigação de ditar o que é que querem para os filhos. Certo? Ok, pais que estão-me a ouvir, ou vocês que vão ser pais daqui a alguns anos, provavelmente, nunca escolham um curso ao vosso filho, só porque, tem mais prestígio, eu quero que o meu filho seja advogado, ou quero que o meu filho seja médico. Não. Isso não vai ser bom para vós. Porquê? Porque vocês estão a gastar dinheiro num curso que pensam que o vosso filho está feliz, nem vai ser bom para o vosso filho, porque o vosso filho não está feliz nesse curso. Se eu tivesse, isto num hipotético caso, escolhido um curso que alguns familiares meus ambicionavam para mim, eu não estava num curso que eu gosto, certo? Pronto. Podem aconselhar, mas vamos com calma, tá bom? Ok, pais? Ok. E eu quando escolhi História, e vocês vão estar a dizer, desemprego, só vais para professor,
investigação, muita calma também aí que dá para fazer muita coisa com história. Hum, e desta não sabia, dá para trabalhar em relações públicas com história. Por isso, muita calma. Hum, pronto. Eu pus sempre a minha questão de eu quero ser professor. Eu vou seguir aquilo e acabou. Eu escolhi história, escolhi, fiz aquilo, estou a fazer, estou muito feliz no curso que eu gosto, embora tenha dado algumas dores de cabeça nestes 2 semestres e vai continuar a dar até o final do segundo curso, mas eu adotei uma frase que a Beatriz, se estiveres a ouvir isto, vou usar a tua frase, que é ou sai daqui licenciado ou sai daqui morto. Muito simples. E é isso que vocês têm que ter em mente. Ou saio daqui a fazer o que eu gosto, ou saio daqui a fazer o que eu não gosto e detesto e não vou usar patavina para a vida e vou-me sentir infeliz e inútil durante a vida toda. É isso que vocês querem? Não. Por isso escolham o curso que vocês mais querem. Escolham o curso que vos leve para o desemprego. Com calma também. Ahm, escolham o curso que vos vai fazer mais feliz profissionalmente, academicamente e, acima de tudo, pessoalmente. Quando eu escolhi História, não escolhi por causa das saídas profissionais. Também escolhi, mas com calma também. Hum, a escolha certa não é a que tem mais certeza, é a que tem mais perguntas. É, é. A escolha certa é que tem mais perguntas. E se eu estiver no curso certo, e se eu estiver aqui a fazer tudo certo, e papapá, e ppp. E eu vou-vos dar um exemplo que é uma amiga de longa data, escolheu engenharia. Porque era o que esperava dela, era o que os pais, o que ela própria foi-se mentalizando que os pais queriam. Apesar dessa não ser a decisão dela, mas ela aos poucos foi-se conformando com essa decisão de que engenharia é para mim. Tinha boas notas a matemática, tinha uma família de engenheiros, tinha já todo um caminho traçado naquela situação. Ahm, aguentou um ano e meio. Aguentou um ano e meio que dá sensivelmente 2 semestres, três, e acabou por mudar para design. Ou seja, gastou dinheiro, gastou tempo, gastou experiências que podia ter tido no outro curso. Porquê? Por causa da ambição de outro e não dela. Hum, e ela não gostava nada daquilo de um primeiro curso que tinha. Não gostava, não detestava. E, e quando nós detestamos alguma coisa é muito mais difícil aprender. Hum, e é isso que eu quero que vocês jovens, ou vocês adultos que estão a entrar para um novo emprego, tenham essa noção. Escolham aquilo que vos faz mais feliz e o que querem fazer no futuro, porque é isso que realmente importa. E muito isso impõe outra questão, que é, e é uma frase que ficou comigo, há uma diferença enorme entre o que somos bons a fazer e o que realmente queremos fazer. Ou seja, podemos ser muito bons numa área, podemos ser muito bons em comunicação, podemos ser muito bons em matemática, mas o que é que nós realmente queremos fazer? Eu quero fazer isto da minha vida. Eu posso juntar áreas. Muitas coisas que algumas pessoas não têm essa noção é que vocês podem juntar o que são bons a fazer e o que vocês querem fazer dentro da vossa área. É só saber ser esperto e mobilizar as vossas competências. Por isso, calma. Escolham aquilo que vos dá paixão, que vos dá aquela força de eu quero saber mais sobre isto, eu quero aprofundar sobre isto, eu quero ensinar alguém sobre isto, eu quero fazer isto no meu futuro. Escolham isso, caramba. Escolham. Retornando à conversa, depois desta revolta muito gira, uma notícia de última hora, um idoso, vulgar, teve aqui um surto psicótico porque detesta pais que escolhem o caminho dos filhos. Não é que eu os tenha, mas detesta aqueles pais ricos que eh, acompanham os caminhos dos filhos. Não façam isso, queridos pais. Não façam. É a pior coisa. E aposto que vocês não querem gastar 697 € em propinas desnecessariamente. Ok? Vamos continuar. Continuando. O primeiro dia. É aquele dia em que está tudo ali, está tudo na faculdade, está tudo, festa, é. Uma semana depois estão a chorar porque não sabem nada da cadeira. Mas o primeiro dia, festa, o convívio inicial, hum,
É solidão, é. É, é. É solidão. Se vocês querem solidão, vão tê-la ali. Nem tanto, porque vocês vão fazer amigos nesses convívios. E qual é o conselho mais importante deste, hum, primeiro dia? Juntem-se em grupos. Não, mas calma, não juntem-se em grupos e fechem os grupos. Ah, conheçam pessoas estranhas, falam, olha, pegas naquela pessoa que está ali sozinha, tu e tu, e depois na outra pessoa que está ali sozinha, ali no meio do pátio, ou outra pessoa que está ali sozinha, juntem-se todas, façam um grupo. Apareçam. E apareçam em todas as iniciativas para conhecerem o maior número de pessoas possível. Nos convívios, nas praxes, embora eu não tenha ido, nas conversas, aparece nas aulas, convém, né? É aí que vocês fazem amizades. Apareçam em tudo e mais alguma coisa. Tudo. Tudinho. Ele aparecia em tudo. E isso foi o que me fez o percurso de hoje em dia. Porque muitas oportunidades abriram-se com esses aparecimentos a coisas que eu nunca sabia patavina. Não sabia. E muitas dessas contribuíram para eu estar aqui hoje a falar com vós. E eu tenho uma história muito engraçada, que é isto e eu vejo muito, via. É uma pessoa, muita gente, passa o primeiro mês inteiro a comer sozinha, a fazer as coisas sozinha, a ir às aulas sozinha, sem um grupo de amigos já formado. Hum, Porque muitas vezes a vergonha ganha uma dimensão tão grande que nós não conseguimos. Temos uma inércia completa, hum, tomada em nós, que não conseguimos hum, fazer nada. E foi uma colega ao lado da mesa onde o grupo estava, e que convidou aquela pessoa que estava ali sozinha, por acaso era do mesmo curso, hum, tiveram ali e ela juntou-se ao grupo ali de uma maneira eh, que foi fantástica e deu-lhe aquela sensação de finalmente tenho alguém, finalmente posso compartilhar os meus momentos com alguém. E o que é que eu vos gostaria de dar aqui? Às vezes o primeiro passo não vem da outra pessoa e não depende só de nós. Depende também de haver alguém do outro lado disposto a puxar por nós. Por isso, não sejam individualistas e o percurso que vocês vão iniciar daqui a uns meses vai-vos fazer muito ver isso. A faculdade não é para serem individualistas. A faculdade serve exatamente para contrariarem essa ideia. E estejam dispostos a conversar com outros. Estejam dispostos a ajudar os outros. E quanto mais individualistas forem, pior é para vós. Quanto mais eh, fechados no vosso canto e eu quero ter a melhor média, eu quero ter não sei o quê, não vou dar nada aos outros. Meninos, vocês são adultos. Ninguém quer saber da vossa média no mercado de trabalho, exceto algumas coisas, mas ninguém quer saber da vossa média, do que vocês fizeram na faculdade. Desde que passem a tudo. Se algum professor estiver a ouvir isto, meu, não me mate, ok? Obrigado. Mas não sejam individualistas. Ajudem os outros. Convivam com os outros. Apareçam no convívio com os outros. Sejam um grupo. Sejam parte integrante do grupo. E cada peça de um grupo é fundamental. Por isso, se tu vires alguém sozinho, num canto, não custa nada. Não, não te vai cair um dedo por ajudares essa pessoa. E às vezes esse gesto, que também estás tu nesse barco, pode mudar o semestre, pode mudar a experiência que essa pessoa está a ter. E ao mudarmos essa experiência, podemos reduzir o abandono estudantil que é muito evidente nas nossas faculdades portuguesas. Por isso, ajuda, vai, atira de cabeça e eu vou dizer uma coisa que vai ser censurada pelo Spotify ou por alguém, mas caga na opinião dos outros. E pronto, é isso. The next point is the teachers. Assunto polémico, mas vamos ter que falar de professores. Tá bom? Vamos falar sobre os senhores docentes? Vamos? Senhores professores que me seguem, eu sei que alguns veem este podcast. Professores, não me matem. Hum, não quero deixar o vosso trabalho assim meio dúbio, mas com calma, ok? Senhor professor da Antiguidade Clássica, vamos com calma.
Sei que você ouve, eu sei que ouve. Por isso, vamos passar ao ponto dos professores. É a coisa que eu mais adoro falar. Adoro aconselhar os meus queridos alunos sobre isto. Que é, faculdade vocês não vão ter um professor a andar atrás de vocês. É, fizeram o trabalho, fizeram, não fizeram, olha, paciência. Ou então muito simples, têm dúvidas? Não. Pronto, continuamos a matéria. É isso. No secundário, os professores andam muito: "Ah, já fizeste o trabalho, já fizeste isto, já fizeste o não sei o quê". Hum, na faculdade isso tudo acaba porque vocês já são adultos. É, é. E principalmente se fores para um curso de direito, que os professores estão-se completamente a marimbar para vocês. Hum, por isso constrói desde cedo uma ligação com o professor. É isso o maior conselho de sempre. Se tens dúvidas, pergunta-lhe. Pergunta-lhe, vai às horas de atendimento, que eles têm horas de atendimento, ou no final da aula, pergunta. Não deixes para o último dia do semestre, ou não deixes para antes da frequência tirar as dúvidas todas e mais alguma. Eu aposto que eles testam isso. Testam. Odeiam. Horripilante. Ahm, mas claro, tenham sempre aquela formalidade muito essencial, porque tenham a noção que os nossos queridos professores da faculdade são investigadores, são doutores, são muitas coisas formais e às vezes são, vamos dizer, famosos, entre aspas. Por isso, sejam formais, sejam gentis e lembrem-se, a faculdade não é o secundário. Por isso, respeitem os vossos professores, ok? Porque já vi muitos casinhos em que os alunos pareciam que estavam-se a comportar uma aula de secundário. Toda a gente a falar ao mesmo tempo e não sei o quê, por isso respeitem, vocês são adultos já. Vocês estão ali para respeitar o trabalho do professor, porque o professor tem mais que fazer. Ahm, trata os professores como aliados. Alguns, calma. Não como obstáculos a ultrapassar, nem como uau, isto vai ser penoso. Não. Se vocês souberem tratar bem um professor e se vocês souberem ser respeitosos com o professor, embora uns sejam mais difíceis de tratar e de ter ali uma relação aluno-professor, tratem-nos bem, tirem as dúvidas, vão às horas de atendimento, participem nas aulas, hum, façam isso tudo. E eles não vão andar atrás de vocês, como eu já disse. Era isto que eu deixava, que eu queria reforçar. Trata-os como aliados, não como obstáculos, e vocês vão ver que muitos professores não querem que vocês reproduzam a matéria dele na frequência, ou no exame, ou sei lá o que é que seja. Eles estamos a dar as bases para vocês terem as vossas próprias sessões e irem à procura delas. E é isso o mais essencial deste percurso. O professor está-vos a dar a base para ir atrás do conhecimento. Ele dá-vos os recursos, dá-vos tudo e mais alguma coisa. Mas ele, ao dar-vos essa base, hum, está-vos a garantir que vocês são autónomos. E é aqui o que se pede na faculdade. É ser autónomos e irem atrás do conhecimento por vontade própria e não reproduzir os PowerPoints de 500 páginas nas frequências. E foi isso a lição que eu mais aprendi ao longo do último semestre. Outro ponto importante: amigos. Este tópico vai ser polémico. Vai. Porquê? Não, eu vou resumir este último não. Este tópico, hum, uma situação muito gira. Vocês podem fazer o maior número de amigos que quiserem, mas os que vão ficar até ao final da licenciatura são tão poucos, está para contar pelos dedos da mão. Disse. É uma realidade. Onde é que eu menti? Não menti. Não menti! Vocês olha, eu hoje conto pelos dedos das mãos os números de amigos que ficaram ao longo deste primeiro ano. E sabendo que no primeiro dia eu não contava pelos dedos das mãos porque não conseguia. Por isso, nem toda a gente vai ficar. E ouçam o último episódio para saberem as pessoas que ficam. É sobre essas pessoas que a vossa vida vai se resumir. Eu agradeço muito às pessoas que ficaram e às pessoas que no final do ano eu ainda falava com elas, lembravam-se de mim e faziam tudo para estar ao lado delas. Por isso, é natural no final do primeiro ano não terem todas as amizades ou terem as pessoas todas à vossa volta.
é uma coisa da vida adulta que vocês vão aprender muito cedo. É, é. E se no final da licenciatura ficarem para aí umas 5 pessoas, já é muito. Estou a brincar, não vos quero traumatizar, mas é uma realidade, ok? Passemos para o próximo tópico. E se calhar este vai ser o último tópico, eh, porque eu já falei muito genericamente dos outros, ou se calhar faço uma parte 2 hum, deste, deste episódio, que é falar muito sobre gerir o tempo e também sobre os primeiros sucessos, o primeiro fracasso. E é isso que vamos falar neste fim, neste início do fim do primeiro episódio, do segundo episódio. Ora, vocês, é como a faculdade ensina-nos a gerir muito o tempo, não só em frequências, mas também em estudos. Porque vocês vão ter que trabalhar muito para a vossa experiência profissional, mas também trabalhar para a própria faculdade. E quando eu digo trabalhar para a própria faculdade, não é trabalhar remuneradamente. É trabalhar para os estudos, é trabalhar para aquela cadeira, é trabalhar para aquele professor, para o estudo. Pronto, estudar, essencialmente. Hum, vocês vão ter 5 cadeiras, mas parece que vocês têm 10, porque a matéria é tanta, 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 que chega ao final de uma semana vocês têm quase uma bíblia de resumos. É o que aconteceu muito comigo. Por isso vocês têm que saber gerir o tempo, não só para estarem com as pessoas que vocês mais querem confraternizar, mas também para dar espaço ao estudo que vocês querem fazer. E isso chama-se produtividade. E pronto. Às vezes, nós sobrevivemos ao primeiro semestre. Ou ao segundo também, é o mais caótico. Mas viver às vezes é um bocadinho impossível com a faculdade, um bocadinho. Mas se soubermos gerir muito bem o tempo, dá para fazer. E eu sou um bocadinho cobaia dessa gestão do tempo, que é, eu faço tudo e mais alguma coisa e ao final do dia conseguia fazer tudo o que eu queria. Porquê? Porque soube gerir bem o tempo. Eu trabalhei, envolvi-me em projetos, 40 mil projetos, fiz aquilo que eu mais gostava, ainda sobrevivi às aulas, estudei, dei palestras, convivi com amigos, por isso não se matem também só a estudar. Vamos com calma, saúde mental acima de tudo. Por isso, façam aquilo que mais gostem, mas também giram o vosso tempo de forma a que consigam ter boas notas e que consigam transmitir o conhecimento para vós. E nesse conhecimento, e nesse conhecimento, hum, vocês têm muito aquela ideia de vocês vão ter uma negativa no início. E não faz mal. Não faz mal. Acontece a todos. Eu tive 9,5 na primeira frequência. Na primeira frequência da Antiguidade Clássica Grécia. Mas depois tive um 15. E é isso que o que importa aqui. É, vocês vão reprovar, vocês vão tirar negativas, hum, vocês vão fazer tanta coisa mal. Mas também é uma parte do processo. Reprovar uma cadeira faz parte. Faz parte. Não é que a vossa inteligência seja medida pela forma que está transmitida naquele papel que vocês vão preencher e fazer as vossas questões. Não, nada disso. Às vezes temos muito aquela sensação de que o conhecimento estava cá, mas eu não passei da melhor forma para o que o professor queria. E é isso que muitas vezes leva à reprovação. E o que me falhou nessa primeira frequência é não ter pedido ajuda ao professor. Uma falha, é por isso que eu vos dou o conselho de há bocado. Por isso peçam ajuda. E se estiverem negativa, perguntem aos professores. O que é que eu falhei aqui? O que é que eu preciso fazer melhor? E foi fruto dessas perguntas que eu consegui, eh, depois de 3 meses, na segunda frequência, ter tido um 15. Ou seja, façam essas perguntas e se reprovarem, tentem de novo. Hum, e reprovar é muito mais frequente do que vocês pensam. Muitos vêm do secundário com aquela ideia de eu sou melhor, eu tenho as melhores notas a matemática e não sei o quê, eu vou passar isto tudo à primeira. Não, não vai não. Ou seja, muitas desilusões vêm pelo caminho. E é saber gerir e trabalhar nessas desilusões que vocês vão crescer enquanto pessoas. Ok? Meus queridos? Hum?
E depois vocês, claro, começam a ter sucesso, começam a habituar-se ao professor, hum, começam a fazer as coisas mais sozinhos, autonomamente, sem ninguém a garantir que tens de fazer aquilo. hum, e é isso que deixa nós próprios orgulhosos do caminho que estamos a fazer. E o fracasso faz parte desse processo, meus queridos. Por isso, não tenham medo de errar, façam aquilo hum, que gostam de fazer. E se neste momento ainda estás a escolher o curso, estás a escolher uma universidade, ou se tens medo de estar errado, não interessa. Ninguém entra na faculdade a saber se esse realmente vai ser o percurso que vais fazer. E entra, entra para descobrir. hum, Às vezes descobre-se que aquele não é o curso certo e isso faz parte. Pois tenta-se outra vez. Não tem mal. Não, a universidade pode não ser a coisa certa e lembrem-se sempre: mudar não é o fracasso. Mudar é o passo para atingirem o sucesso. E o que importa não é acertar à primeira de ter a certidão, tive a certeza desde o primeiro dia. Não. É continuarmos com os olhos abertos o suficientemente para percebermos que aquilo não faz sentido. E essa é a experiência da faculdade. Isto pode acontecer em qualquer coisa. No curso, na cadeira, na frequência, nos amigos, naquele percurso que estamos a fazer. E se nós tivermos coragem suficientemente para mudarmos de direção sem nos sentirmos derrotados, por isso é a maior gratificação que nós vamos ter no final. E se pelo contrário acertaste à primeira, não te sintas culpado por isso também. Parabéns, acertaste. Mas há quem precise de tentar várias vezes para encontrar o seu sítio e há quem encontre a primeira. E nenhum dos dois caminhos é mais válido que o outro. E escrevo este episódio a fechar o primeiro ano e já a olhar para o segundo com uma calma que não tinha há 12 meses atrás. Não porque sabia mais, mas porque sei que não preciso de saber tudo já. Ao longo deste episódio emprestei-vos a minha voz, emprestei-vos a minha experiência, hum, e espero que em alguma delas te tenhas reconhecido e espero que essa ansiedade passe o mais breve possível. E espero que leves os meus conselhos aqui. E se quiseres mais, eu estou disponível. Manda-me mensagem. Há muita coisa. Se vais ser caloiro em Lisboa, no Porto ou em qualquer sítio, bem-vindo ao novo mundo que vais enfrentar. Não vais perceber nada nos primeiros dias ou nos primeiros meses, mas é isso que faz parte da experiência. E se estás só a decidir o que escolher ou onde, respira. A escolha não te vai, esta escolha não te vai definir para sempre. Só te vai dar o capítulo de uma primeira história muito mais longa que tens para criar. E eu sou André Rodrigues. E isto foi a voz própria. Da voz para as vozes. Desta vez minha, emprestada a outras. Até à próxima.